Tive o prazer de batizar. O Anderson falou que não pode chorar lá, que eu também não pode, não. Tive o prazer de batizar meu filho. Ele falou que o sonho dele era que eu batizasse. Eu batizei, tem 2 anos. E ganhei minha avó para Jesus. Estou cuidando da minha avó tem 6 meses. E hoje eu tive o prazer de batizá-la. E vim correndo para cá, para estar ministrando. Irmão, não serei tão teológico hoje. Deus estava falando para contar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, já que é um culto de missões. Eu acho que é o melhor momento de contar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, através da palavra de Deus. Neemias capítulo 2, que diz assim: no mês de Nissan, isto é, Nissan é Bíblia, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-lhe ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que teu rosto está entristecido, se não está enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei que o rei viva para sempre, como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as portas consumidas pelo fogo. Então ele me perguntou: o que deseja me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração desde o céu e respondi: se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te me permita ir ajudar a cidade de sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Pode se assentar em nome de Jesus? Irmãos, esse texto eu gosto bastante. Está localizado no livro de Neemias. E a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando falamos em Neemias são muros. E se entendermos para que serve muros, muros servem para proteger. O muro serve para proteger aquilo que está dentro. O livro de Neemias, ele é escrito após o cativeiro babilônico. Haja vista que o cativeiro babilônico durou 70 anos. E alguns dizem que o cativeiro babilônico foi o pior cativeiro que existiu, porque mudou completamente o que se havia no povo de Jerusalém. Mudou as finanças, mudou os costumes. Só que o cativeiro babilônico, ele dura 70 anos, como já tinha predito Jeremias. Um cativeiro já era citado por um profeta. O que me chama a atenção no texto em Jeremias é que o Senhor, através da boca do profeta, diz que este cativeiro duraria 70 anos. E se olhar para a nossa vida, quando adentramos em uma prova, nós perguntamos: até quando, Senhor? Só que quando o povo de Jerusalém entra no cativeiro, entra na provação, entra na dificuldade, Deus está falando: durará 70 anos. Eu explico melhor: é Deus falando o tempo do cativeiro. É Deus falando que tem tempo do início e tem tempo do fim. Eu melhoro isso aqui para que você entenda. Às vezes nós perguntamos: Senhor, até quando estarei passando por isso? É Deus falando: tudo que você está vivendo, toda lágrima que você está derramando, teve o tempo do início, mas também terá o tempo do fim. Eu não sei se alguém recebe palavra profética. É Deus falando: eu sei que está doendo, eu sei que está machucando, mas essa prova, essa dificuldade, essa tribulação, essa calúnia, esse momento que tu está vivendo, tem o tempo de início, mas também terá o tempo do fim.
vai acabar. Aleluia. O povo passa pelo cativeiro. Passa-se os 70 anos. Alguns voltam para Jerusalém, diácono Vantes, mas alguns decidem ficar na Babilônia. Nem todo mundo, diaconisa Patrícia, quer sair da Babilônia. Estamos falando sobre missões e nem todo mundo quer largar as práticas da Babilônia, é claro. A nossa função é pregar. A nossa função é abraçar. A nossa função é amar. Ontem eu falei lá na igreja, eu falei, não adianta querer só ser crente aqui dentro. Tem que ser crente lá fora. Não adianta falar que ama somente os que estão aqui dentro. Tem que falar que ama para aqueles que estão lá fora. Só que nós temos medo. Outro dia eu estava pregando, o diácono Wanderson, Jesus vai até Gadara. Eu não sei se vocês prestaram atenção no texto. Somente Jesus, pastor, desce do barco. Os discípulos ficam lá com medo. Por quê? Porque lá tem endemoniado. E com endemoniado eu não quero me relacionar. O demoniado, ele corta o corpo, ele bate com pedra, ele é preso com corrente. Eu falei, que medo do endemoniado. Aí Deus falou, e se o endemoniado fosse teu filho? Se o demoniado fosse teu irmão, aí o quadro muda. Aí eu desço no barco. Porque enquanto não é na minha casa, é endemoniado. Quando é na minha casa, é pobre e coitado e merece segunda chance. Jesus desce e o demônio que estava no menino se prostra. Me desculpe a palavra, gente. Porque aqui o demônio reconhece Cristo. E às vezes o nosso problema é não reconhecê-lo. Às vezes entramos na igreja pedindo, por isso a nossa cabeça fica na terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, tinha um homem na porta chamada Formosa, pedindo ouro e prata. Ele recebia, só que havia um problema: ouro e prata não mudava a vida dele. Não é dinheiro, irmão. Não é comida. Eu não sei se levaram comida aí. Levaram? Mas tem gente ali que não necessita somente de comida. Foi pregado para esse homem da Porta Formosa, falando assim, olha para nós. Ou seja, para de olhar para o chão, para de olhar para a terra e olha para o alto. Ele olha. Mesmo assim, o paralítico está pedindo algo. Ele fala, ouro e prata não tem. Aleluia. Mas aquilo que eu tenho, aleluia, isso eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pastor, ele continua coxo. Porque evangelho não é só palavra. Wanderson, se ele não dá a mão, ele continua coxo. Não é falar vem comigo, é ir buscar. Aleluia! Não é esperar outra igreja ir. É nós nos colocarmos à disposição de ir. Eu vou falar algo aqui. Gente, o trabalho de pastor é apacentar. O trabalho da ovelha é gerar mais. Chegamos na casa de pessoas, falei que não seria tão teológico. Chegamos na casa de pessoas, diácono Wanderson, para fazer uma oração. E que bênção é fazer uma oração por alguém. Só que essa pessoa fala, não tenho nada para comer. Aí nós falamos assim, que Deus envie alguém. Irmão, Deus já enviou. Deus enviou você. Só que talvez você não tenha coragem de pegar aquilo que você tem e dividir com quem precisa. Isso é missões, irmão.
Não adianta querer ir para longe se tu não pega em casa. Não adianta querer ganhar o mundo se tu não ganha a tua família. Não adianta pregar para tanta gente, a gente pregou em tanto lugar, né, Vância? Não adianta ganhar o mundo e perder a tua salvação. Não adianta ganhar o mundo e perder a tua casa. Seja bênção primeiro na tua casa. Abrace que está em casa. Ame que está em casa. Ande com quem está em casa. Se preocupe com quem está em casa. Josué diz: porém eu. Primeiro eu. Porque se eu não faço, não dá para cobrar se alguém de casa não faz. Adoro uma palavra de missória. Só que Deus levanta alguém como pilar. Não adianta eu falar para o meu filho ora se eu não oro. Não adianta eu falar para o meu filho ama se eu não amo. Outro dia eu me envergonhei aqui. Eu estava passando de carro, tinha um carro quebrado. Aí eu estava vindo junto com meu filho, pai, o carro quebrou. Eu falei, filho, não sei mexer nada com mecânico. Aí ele falou, mas perguntar se tem como ajudar, o senhor pode. Meu filho uma vez estava no colégio, ele era bem novinho antes. Aí ele falou, pai, o menino estava cheio de fome no colégio, porque não tinha biscoito. Eu falei, o que tu fez, meu filho? Ele falou, eu dividi o que eu tinha. Quando tem muito é fácil dividir. Difícil é dividir quando tem pouco. É fácil amar quando está bem. Difícil é abraçar na prova e falar, Jesus te ama. É fácil abraçar o irmão que está cheiroso, mas é difícil abraçar o morador de rua e falar, ainda tem jeito para você da mesma forma que teve para mim. Quando Jesus ganhou o Gadareno, ele pula logo no barco. Fala, Jesus, vou virar missionário. O Gadareno fala, não, filho. Primeiro vai pregar onde tu deu trabalho. Aleluia. Primeiro vai pregar no buraco quente. Primeiro vai pregar em São Mateus. Primeiro vai pregar em São João de Meriti. Primeiro vai pregar em Tomazinho. Depois você pode até ganhar o mundo, mas primeiro prega em casa, dá testemunho em casa, canta em casa, fala da palavra de Deus em casa. Aleluia. Minha avó me via bebendo no portão antes. Falava, fale para que tanta garrafa. Eu falei, sou jovem, vó. Deixa eu beber. Ela, isso faz mal para você, pai. Eu falei, eu sou novo, vó, deixa eu curtir. Quando eu me converti, ela só ficava olhando, Jaconisa Patrícia. Às vezes, eu numa prova tremenda, eu parava tudo, botava a roupa e ia pro culto. Ela falava, tu é maluco. Numa luta dessa, tu vai pro culto. Eu falei, se fosse pro pagode antigamente, eu ia. E ela só observando. Esse meu neto é doido. Esse meu neto é maluco. E ficava olhando e reparando aquilo. Depois que eu me converti, a mudança. Que não adianta mostrar a mudança fora, gente. O livro de Isaías, qual estava aqui, capítulo 6, versículo 8. Isaías está olhando para fora e está vendo o problema de todo mundo. Não é isso o contexto? Ai, cidade pecadora, ai isso, ai aquilo, ai aquilo. Só que no ano que morre o rei Uzias, no pior momento dele, ele olha para o céu e o céu está aberto. Enquanto está tudo bem, é só terra. Só que quando vem a prova, olha para o céu. Eu vou repetir isso aqui, irmãos, porque nós estamos muito presos na terra. E aquele que está olhando muito para a terra só tem, só absorve, só recebe as coisas da terra. Ele olha e fala que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono,
Eu tenho o meu barbeiro falando de ser macumbeiro espírita. Aí ele, quando teve a Covid, ele me perguntou: pastor, aonde está Deus na Covid? Falei, agora pegou. O que está fazendo Deus em meio à Covid? Aonde está Deus com esse caos todo? Falei, Senhor, me ajuda. Aí Deus falou, Isaías capítulo 6. Aí eu falei, Isaías capítulo 6. Ele falou, pastor, para de brincadeira que eu não conheço Bíblia. O que diz na Bíblia? Eu falei, no ano que morreu Reusis, eu vi o Senhor assentado. Ele me explica isso que eu não entendo de Bíblia. Eu falei, o Senhor está no mesmo lugar que ele estava. Ele me explica melhor. Eu falei, o caos está na terra. E no céu, ele está sentado. Eu nunca vi, pastor, ninguém desesperado está sentado. Nunca. Eu não sei se aqui o pastor paga aluguel, mas quando vai chegando a data dos aluguéis vencer, a gente fica desesperado. Como é que eu vou pagar? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou fazer cantina? Vou fazer quentinha? Desespero, irmãos. Não sentamos. Só que quando o rei Uzias morre, está um caos na terra, Deus está sentado. Glória a Deus. Ele falando, desespero é para vocês. Eu não sei se essa palavra está indo de encontro a alguma pergunta ou oração de alguém. Aonde está Deus neste momento que eu estou vivendo? Ele está sentado. Ele está falando para alguém aqui essa noite, eu não perdi o controle da tua vida. Pode parecer o fim, pode estar difícil, mas eu continuo assentado e no tempo certo eu vou me levantar e vou cessar essa tempestade. Isaías está assim, irmão, tem a visão. Aí pergunta, quem enviarei? Aí ele fala, ai de mim, Senhor. Porque para fazer missões, irmãos, precisa entender que foi alcançado pela graça. Para fazer missões não pode somente estar vendo defeito no outro, precisa olhar para si mesmo. Precisa olhar para quem você é. Hoje você está muito bem, irmãos. Mas lembra quem você é. Lembra que alguém pregou para você. Alguém teve a coragem. Porque está igual a Ananias. Lá na casa de Paulo, Paulo mata. Paulo rouba. Paulo fuma. Paulo cheira. Paulo é mau. Mas vai lá que é vaso escolhido. Ai de mim, ai de você. Se não fosse a graça de Deus enviar um homem de Deus corajoso, uma mulher de Deus corajosa e falar do Deus tem algo na tua vida. Deus tem algo, irmão. Mas precisa ter alguém igual vocês, corajosos, irmão. Porque a gente é corajoso, me desculpa a palavra, a gente é corajoso para chamar os outros para fazer na mão. A gente é corajoso para falar que dava tapa nos outros, só que não é corajoso de pegar a palavra para um traficante porque ele está com uma arma. A maior arma que tem está nas tuas mãos e o nome dele é Palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É a palavra. Aleluia. Bota a arma, manda abaixar, irmão. Manda abaixar, crente cheio, manda abaixar. Me respeita que eu sou homem de Deus. Mas tu era, mas não sou mais. Todo o meu pecado foi lançado no lago do esquecimento. Hoje eu sou lavado e remido. É a mesma coisa que ele fez na minha vida, ele quer fazer na tua. Glória a Deus. O serviço tem alguns que gostam de apontar, apesar de ele me considerar bastante. Ele fala, todo crente era ex alguma coisa. Eu, graças a Deus. Você também pode ser ex. Eles pensam que vão me envergonhar, eu prego para eles. Vergonha o que eu fazia. Eu fui pregar numa consagração, tinha 6 pessoas. E as pessoas, por me ver no cartaz, acham que eu sou vaidoso, falando, quero ver pregar com 6. Quero ver pregar com 2.
quero ver ele pregar agora. Eu dei lugar, parecia que tinha 50 pessoas, porque eu sei da onde Deus me tirou, e sei onde eu estou, e a honra que eu estou tendo agora de pregar a palavra. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três, que a graça, que o poder de Deus continua o mesmo. Aleluia. Irmãos, eu tenho um cachorro evangelista. Tenho. O Vans conheceu ele, o Thó evangelista. O Thó. Quando falta alguém no culto, pastor, eu falo, Thó, vamos evangelizar. Pego o Thó, vou com ele pra rua, vamos, Thó. Os outros tão bonitinho, olhando. Os que faltaram no culto, pastor. Aí daqui a pouco um pega e esconde a cerveja, eu vou lá, abraço ele, Pai do Senhor, filho. Por que tu não foi no culto? Ah, pastor, aconteceu isso, e ali a gente para e pega a palavra e eu estou fazendo a segurança. Olhando o menino, falando, Tó, qualquer coisa late. Qualquer coisa avisa. Aí quando eu pego o cachorro, o pessoal já sabe que eu falo na igreja. Ó, vem o pastor e o evangelista junto com ele. O evangelista é o Tó. Porque não adianta, irmão, abrir a igreja toda quarta-feira. Se quando as pessoas não vão, eu não vou procurar, irmão. Não adianta se eu não mando mensagem. Não adianta se eu não me preocupo. Não adianta falar do amor de Deus aqui dentro. Dia 1º de maio, irmãos, é uma quarta-feira. E o culto que eu dirijo, que dia que é? Quarta-feira. Sabe onde vai ser o culto, Vans? Na rua. Glória a Deus. O Vans pregando deve ter visto, a rua fica cheia. Só que as pessoas têm vergonha de entrar, irmãos. Se as pessoas têm vergonha de entrar, a igreja vai sair. Glória a Deus. Falei, pastor, posso colocar o culto na rua? Ele falou, tu é maluco, Fábio. Se eu falar que não vai colocar, tu vai dar teu jeito, tu vai insistir até autorizar. Pode colocar, filho. Quem vai pregar? Eu falei, pastor, eu canto, eu prego, eu toco, eu faço tudo. Não importa quem vai pregar, quem vai cantar. O que importa é que a igreja vai estar na rua. Aleluia. Glória a Deus. O povo volta do cativeiro, está tudo destruído. Aquilo que um dia construíram foi tudo derrubado. Só que Neemias está dentro do palácio. A situação de Neemias é uma boa situação. Neemias não passou pela destruição em Jerusalém. Neemias vive uma vida boa servindo ao rei. Só que quando seus irmãos chegam até ele, a primeira coisa que ele faz é perguntar sobre aqueles que estão fora do palácio. E meus irmãos, como é que estão? Aqueles que nós jogávamos bola junto, soltávamos pipa, passávamos necessidade junto, como é que eles estão? Os muros foram destruídos, irmãos. E os portões queimados. E as famílias destruídas também. Neemias podia não ter mudado o semblante. Mas eu acho impossível alguém que faz missões ouvir a situação crítica de alguém e não chorar. Não se lamentar. Não perguntar a Deus, por que, Senhor? A Bíblia diz que Neemias chorou, se lamentou e jejuou. Mas depois disso, ele se levantou. Glória. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Ele chorou, Aleluia. se lamentou. Só que depois ele entendeu que as coisas da terra não mudavam o quadro de quem ele ama. Ele entendeu que precisava orar. Ele entendeu que precisava jejuar. Mas entendeu também que as igrejas de São Mateus, Tomazinho, São João precisam se levantar. Queira Deus que todas as igrejas da região sejam como essa igreja. Se compadeçam daqueles que estão precisando, daqueles que estão com as famílias destruídas, que o Espírito Santo de Deus adentre mais igrejas e que essas igrejas possam se levantar, sair das quatro paredes e pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, é a igreja
igreja brigando com a igreja, irmãos. E as almas perecendo. Tanta gente precisando de palavra lá fora. Quando vai alguém lá na igreja, eu gosto de pegar aquela gente ruim mesmo. Porque tem gente querendo pegar pessoas em outra igreja e levar a pessoa. Tanta gente perdida lá fora. Tantas almas se perdendo. Neemias se levanta. Ele está servindo o rei no capítulo 2, agora nós lemos. E esse texto aqui, Vânia, já tinham se passado 3 meses. E mesmo assim ele continuava servindo. Ele não parou de servir, pastor, porque estava com uma tristeza no coração. Ele mesmo com tristeza no coração estava servindo. Me desculpa falar isso, irmãos. Tem gente parando por causa de qualquer coisa. Pastor, não me deu a paz do Senhor. A irmã não falou comigo. Não colocaram a minha foto no cartaz. Não saí naquela foto que colocaram lá na frente. Não vou mais para o culto de missões. Não ajudo em mais nada. Não dou mais alimento, irmão. Para com isso, irmão. Aleluia! Neemias está no momento difícil, mas está servindo. Não foi a prova que parou Neemias. Porque Neemias entende que enquanto ele cuidava das coisas de Deus, Deus cuidava da sua casa. Aleluia! Glória a Deus! O rei percebe, Vânia, que ele está servindo, mas está com o semblante caído. O rei percebe quando nós não estamos bem, irmãos. O rei percebe que você não está bem, mesmo assim, você colocou a melhor roupa, colocou o melhor sorriso e falou: eu vou ganhar almas para o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Ele fala: Senhor, como poderia eu estar sorrindo, se aqueles que viveram comigo estão padecendo lá fora? Ele fala assim: eu não tenho motivos para sorrir. Irmão, vou relembrar o contexto. A situação de Neemias era boa, mas ele não está olhando para a situação dele, ele está olhando para a situação de quem está se perdendo lá fora. Eu vou repetir isso aqui para ficar gravado na tua mente. A situação de Neemias era boa, mas ele não está preocupado com ele. Ele está preocupado com quem está se perdendo lá fora. Deus tem me dado uma visão neste momento, irmão, que quando eu passo para ir na minha igreja, tem pessoas ali, não sei se você já viu, tem um ferro velho ali, e eu nunca parei, nunca. O pregador está pregando uma palavra dura, Deus agora está falando comigo. Porque não adianta pregar sobre missões, eu nunca parei para entregar um panfleto e falar: Jesus te ama. Eu tenho reclamado, porque o ferro velho aqui está atrapalhando. Está atrapalhando, não, está colocando almas na minha frente, e eu não tenho entendido o chamado. Deus às vezes está colocando pessoas na tua frente, e você está desviando daquilo que Deus te deu. Aleluia! Glória a Deus! Aí tu fala assim: colocar a boca de fogo no meu portão. Agradeça a Deus, irmão. Desce lá e ora por ele todo dia. Jesus te ama. E eu também. Apesar desse cheiro horrível, desse negócio que tu fuma, Jesus te ama. E eu também. O problema não é você. O problema é quem está dentro de você. Você não é uma pessoa ruim. O problema é aquilo que tem te dominado. Deus está te dando estratégia, irmãos. Deus está te dando oportunidade de pregar a palavra. Pregador, não sei falar no microfone. Prega sem microfone, irmãos. Aleluia. Para pregar para Cacu não precisa de microfone. Permite, eu não tenho teologia. Fala: Jesus te ama. Sabe falar, irmão? Sabe falar: Jesus te ama? Então fala: Jesus te ama. Sabe abraçar? Então abraça. Sabe orar, né, Wanderson? Então ora. Hoje eu estava falando com o rapaz lá da igreja. Ele falou: lá na tua igreja é difícil dirigir o culto. Eu falei: por quê? Ele falou: porque não tem músico, porque não
tem instrumentista, não tem cantor, não tem nada. Aí eu falei, mas João capítulo 4 diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, e esses são aqueles que adoram em espírito e verdade. Tem gente que só dá lugar quando o culto está cheio. Eu quero ver o pastor na Praça da Matriz sentir a presença e dar lugar lá no meio. Glória! Irmão, difícil é ser como eu era. O rei fala algo aqui. Glória! Pergunta, quanto tempo você vai ficar fora? Isso aqui, pastor, quando o obreiro é bom. O rei se preocupa. Quando a gente sai para pregar, o pastor pergunta. É só hoje, né? Se o obreiro é ruim, vai, pode pregar e fica até por lá. Mas aqui ele pergunta, quanto tempo você vai ficar? Neemias chega até Jerusalém. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo acorda 3 noites, 3 madrugadas, e ele passeia pela cidade. Irmão, sendo crente pentecostal, acordar de madrugada só para andar, eu acho impossível. Diaconisa Patrícia, quando Deus, o Espírito Santo, nos acorda de madrugada, nós normalmente levantamos as mãos e falamos, Senhor, te entrego essa localidade, te entrego meus vizinhos. Eu tenho certeza, Pai, que com o poder que há no teu nome, essas barricadas irão cair por terra. Esse espírito da morte que tem rondado vai cair por terra em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Ninguém estava rodeando a cidade de madrugada. E creio eu orando. Ninguém se importava. Aqui eu termino. Ninguém se importava quando iniciou. Só que começou a incomodar quando começou a crescer. Vou repetir isso aqui. É verdade. Ninguém incomodava quando a obra começou. Começou a incomodar quando a obra começou a crescer. Quando está pequeno, pastor, não incomoda. O problema é quando cresce. Quando é só boca a boca, não incomoda. O problema é quando alguém decide ajudar a investir e as coisas começam a crescer. Vamos botar som, vamos botar pula-pula, vamos botar pipoca, vamos botar pressão arterial, vamos botar trabalho para fazer cabelo, fazer dança, fazer unha. O problema não é quando está pequeno. O problema é quando começa a crescer. Outro dia eu fui na padaria, o rapaz veio e me abraçou. Senhor, pastor, o trabalho que o senhor está fazendo é lindo. Eu vi o dia da beleza que o senhor fez lá. Só que quando a gente faz, a gente acha que não tem ninguém olhando. Só que quem está em volta está percebendo. Só que quando está pequeno, não incomoda. Estão entendendo isso aqui? Quando vai 1 ou 2, missões é isso. Tem dia que não tem ninguém. Tem dia que tem 10. Tem dia que é o pastor e mais um obreiro. Mas vai com o mesmo. Claro que entristece, irmão. Já fiz isso. Claro que entristece. Bom é que fosse a igreja toda, mas tem vezes que não tem ninguém. Fala, vai a gente mesmo. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, a presença do Senhor vai conosco. O que Deus quer falar com isso? Não para de fazer. Não olha para quem não está fazendo. Faça você mesmo. Não para. Não para. Glória. Aleluia. Glória. Glória. A obra está crescendo. Sambalat, Tobias, Gesem. Sempre tem. Sempre tem. Me desculpa falar isso, irmão. E às vezes essas pessoas estão dentro da casa. Quantas almas você ganharam?
Cadê as pessoas que vocês ganharam do evangelismo? Está perdendo tempo à toa, está perdendo tempo você sendo opositor da obra. Quem faz a obra está ganhando tempo, está ganhando galardão, está ganhando família, está ganhando credibilidade no céu. Aleluia. Deus. Eles vão 4 vezes, porque tem gente que é insistente. Fala que não vai, mas quer atrapalhar quem está indo. O culto lá, pastor. Meu pastor me separou ao pastorário. E ele falou assim: eu queria fazer um núcleo na casa da tua mãe. Eu falei: quem vai me ajudar, pastor? Ele falou: os obreiros. Mas vai ter dia que não vai ninguém. Eu achava que era brincadeira, porque a nossa igreja é uma igreja média para grande. Eu não acreditei naquilo. Primeiro culto, ter dado 40, 50 pessoas, glória a Deus. As pessoas subindo e vendo aquilo. Segundo culto deve ter dado as 30 pessoas. Presbítero no terceiro culto, eu, Juan e Aline. Eu não canto, a Aline menos, e o Juan também não. Aí ele falou: Fagner, o que vamos fazer? Eu falei: eu sei orar. Ela falou: eu também. Falei: então vamos orar. O Vanderson viu lá, a gente bota playback no celular e bota para tocar, manda as pessoas fecharem os olhos, botar a mão no coração, e ali a gente vai intercedendo em uma por uma. Quando acaba o culto, pastores falam: pastor, o culto foi uma bênção. Eu falo: mas não tinha quem cantasse, não tinha quem tocasse. Mas eles falam: mas o Espírito Santo, aleluia, estava na casa. Deus falou muito comigo. Aleluia. Eles falam: não precisa casa cheia, não precisam boas vozes, não precisam, quem sabe, tocar muito. O que precisa para fazer a obra de Deus é sinceridade para com o dono da obra. Aleluia. Eles chamam Neemias. Neemias leva 72 dias para construir esses muros. Eu estava pensando, pode parecer pouco. Eu estou pastoreando há 6 meses, mas eu estou com a pressão alta. Estou indo no cardiologista. Porque por conta de fazer a obra de Deus, cuidar de pessoas, a pressão... Tenho 41 anos, irmãos. Sempre fiz esporte. Só que a pressão... Eu fiquei perguntando a Deus, eu falei: Senhor, Neemias teve vontade de parar? E Deus falou comigo todos os dias. Aí eu falei: por que ele não parou? E Deus falou no meu coração: quem é escolhido não tem escolha. Mesmo sem vontade ele vai, mesmo sem vontade ele prega, mesmo sem vontade ele canta, mesmo sem ter vontade de abraçar, porque às vezes o cheiro não é agradável, mas mesmo assim ele entende que está abraçando o próprio Cristo que morreu na cruz do Calvário, por mim, por você. Por isso que ele faz, por isso que ele abraça, por isso que ele pega, por isso que ele não para. Aleluia! Eles mandam Neemias descer. Só que Neemias já está lá em cima. Eu imagino Neemias falando: se quer falar comigo, sobe você. É a mesma coisa quem vai para missões e falar: eu não vou parar, se tu quiser tu vem comigo. Se tu quiser tu que sobe o nível. E ele diz assim: eu tenho uma grande obra e não posso parar. Dá para entender, Vandes? Que ele entende que aquilo que colocou na mão, que Deus colocou na mão dele, pode parecer pequeno para os outros, mas para ele é grande. Eu vou repetir essa frase, irmãos. Pode parecer que aquilo que Deus entregou na mão dele é pequeno para os outros,
Mas para ele que recebeu, ele valoriza e entende que é grande. Irmão, ninguém nasce pregador, ninguém nasce pastor, ninguém nasce cantor, mas Deus confia às nossas mãos, às vezes, coisas que parecem pequenas. Mas Deus está olhando o zelo daquilo que nós cuidamos para Ele. Eu entendo também, irmãos, e termino aqui, que pessoas grandes não param por coisas pequenas. Eu vou repetir isso para ficar gravado no teu coração. Pessoas que são grandes. Não grande porque você é grande por causa do Deus que te vocacionou. Pessoas que são grandes não param por coisas pequenas. E quantas vezes eu pensei em parar, pensei em desistir. E hoje, quando eu estava naquela piscina batismal, eu olhei para minha avó descendo aquelas águas e deu vontade de chorar. E Deus falou: entenda que você fez igual Neemias. Imagina se você parasse. Imagina se você desistisse. Eu falei: Senhor, pode me levar agora, que eu já vi tudo que eu queria ver. Alguém que era espírita, que falou que nunca entraria na igreja, se batizando e me chamando de pastor. Aí Deus falou: Deus ainda tem muita coisa para fazer através da tua vida. Eu queria profetizar algo da parte de Deus. Deus quer continuar fazendo através da tua vida. Não pare, não desista, porque Deus conta com você. E assim agradeço a oportunidade em nome